Olá, sou André Rossi, engenheiro agrônomo da Cooper Citrus, consultor especialista na cultura de grãos, e hoje a gente vai falar de um tema muito atual e que gera muitas dúvidas aí ao produtor no dia a dia. Então, o nosso tema é soja complementar ou substituir a cana-de-açúcar. Tá? E o cenário difícil que o produtor tem hoje, os custos estão cada vez mais aumentando, as margens para a cana-de-açúcar estão se achatando, a soja tem tido uma boa oferta e demanda aí no mercado externo. O Brasil é o grande produtor mundial de soja. Então, assim, como o estado de São Paulo, principalmente, que é o estado canavieiro, está aí reagindo numa situação dessa, e a gente vai abrir um pouco os custos e como nós podemos extrapolar e fazer esse comparativo de cultura. Qual que é a opção mais viável para o produtor? Então, assim, no próximo slide a gente já começa com a nossa agenda. Que são que a gente vai tentar falar. Cenário atual de produção de grãos, custo de produção das lavouras, cenário de rotação de culturas e algumas estimativas de ganho aí nessa rotatividade, tá bom? Então, assim, no próximo a gente já vai ver qual que é o cenário atual da área de cana-de-açúcar no Brasil e da área de grãos. A gente pode observar que a área de cana, de diversas regiões, norte, nordeste, sul, centro-oeste, está estável e até diminuindo um pouco. Então, o Brasil hoje conta com cerca de 8 milhões e meio de hectares de cana, de acordo com o último boletim da Conab. E a área de grãos, cerca de 65 milhões e meio de hectares, sendo 25 milhões apenas de segunda safra. Então, a gente tem 40 milhões de área cultivada, especialmente no verão, e 25 milhões com uma safra secundária, uma predominância maior do milho safrinha, tá bom? E assim, como que é essa evolução de grãos e como que tem ocorrido? No nosso próximo slide, a gente pode ver que a curva de produtividade da soja e do milho no Brasil tem tido um acréscimo crescente aí desde 2004, 2005. E a gente tem algumas variações no gráfico, para cima e para baixo, que isso são variações climáticas comuns. El Niño atrapalha e ajuda em algumas regiões, La Niña a mesma coisa. Então, mas a gente traçar uma curva de tendência que a gente pode ver muito bem, ter um claro aumento de produtividade ao longo do tempo aí para as culturas de grãos. Já na cana-de-açúcar, a gente tem uma certa constância. E se a gente traçar uma linha aí, desde 2005, a gente está um pouco estagnado. E se nós puxarmos mais ao longo prazo, pensar nos anos 90, a gente tinha produções de cana equivalente a 80 toneladas por hectare. Então, é um fator muito, muito preocupante aí quando a gente compara as duas culturas, tá? No próximo slide, a gente vai ver o gráfico de crescimento tanto da cana-de-açúcar quanto a produção de grãos. Se a gente partir do ponto zero, da mesma produção média em 2004, 2005, e ver esse acompanhamento até nos dias atuais, a gente vê que de fato, grãos cresceu muito mais do que cana-de-açúcar. Isso pode ser um alerta para a gente, que a gente pode tomar aí com alguns questionamentos. Estamos preparados para lidar com essa tendência? Será que daqui a 5 anos essa curva vai se estourar mais ainda e a gente não vai conseguir aumentar essa produção em cana-de-açúcar? Qual o comportamento do nosso custo de produção? Tá certo que eu aumento a produtividade, eu aumento o meu custo em soja, mas estou aumentando o custo em cana e a produtividade não está aumentando de mesma intensidade. Então, assim, que sirva de alerta para a gente pensar, será que eu sou canavieiro há muito tempo, eu não posso pensar em outra forma de renda? E é nesse quesito que a gente vai tentar conversar nesse bate-papo aqui que a gente tem nessa meia horinha, tá bom? Então, pensando nos benefícios da rotação de soja, que já está no próximo slide aí, ó. A soja entra com 200 kg de nitrogênio no sistema, uma soja que é resistente a Roundup,
ela me ajuda muito no manejo de daninhas em cana. Praticamente, a cana-de-açúcar trabalha muito com manejo em pré-emergente, para a gente não ter fitotoxicidez em cana. A soja permite uma entrada de glifosato no sistema, onde eu vou ter um mecanismo de controle diferente em área total. Tá? Então, é uma bela de uma ajuda. E, por outro lado, eu não vou ter os problemas que a gente tem de amargoso, de bulpa, na lavoura de soja, pelo histórico já de herbicidas que normalmente a gente usa na cana. Então, isso ajuda muito. A gente tem ganho financeiro, pensar que em 4 ou 5 meses você tem todo o retorno do investimento com lucro, faz um vazio sanitário para pragas de solo, principalmente para cana-de-açúcar. Então, se a gente pegar esfenófilos, que é uma praga que está deteriorando as soqueiras aí, você consegue deixar um tempo vago sem elas, e aí a gente vai trabalhar mais para frente em outras possibilidades, com um vazio mais longo, e como isso pode ser benéfico. A gente faz a eliminação completa do canavial, porque com isso a gente consegue, com o glifosato, que é uma ferramenta fantástica, fazer outras aplicações para a cana que ficou e consegue eliminar realmente 100%, sem contar também na adubação de sistema. Pensando em fósforo aí, a cada 50 centímetros, onde a gente consegue atuar na soja, a gente pode trabalhar com uma dose um pouco maior, que vai dar residual para a cana-de-açúcar, sem dúvida, nos próximos anos, tá bom? E pensando aí, como que é o Brasil em soja? A gente tem um mapa aí, o Brasil, dividido por zoneamento, tá? Então, a gente tem aí grupos de maturidade, por latitude. Então, a gente aqui, no estado de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, com um ciclo 6 a 7, a gente tem casas de 100 a 100 e poucos dias de ciclo para soja. Então, praticamente, boa parte da cana do estado de São Paulo está aí dividida nas micros 301, 205 e 204 da Embrapa. Então, a gente tem um zoneamento bem feito para soja, são cultivares de alto teto produtivo e está numa região de transição, porque todo melhoramento de soja ou vem do Paraná ou vem do Cerrado, que está bem situado ali na região de Uberlândia. Então, norte de São Paulo é atendido muito bem pela parte, pelos dois centros de melhoramento, e o sul de São Paulo aí, os melhoramentos da região de Londrina, ajustam muito bem aí com o que precisa da soja em São Paulo. E a gente vai conhecer a cultura da soja. Aqui nessa próxima slide, a gente tem um ciclo da cultura, onde a gente tem a soja aí que fecha o ciclo nos seus 100 a 140 dias, tá? Com uma necessidade hídrica média aí de 5 a 6 milímetros de água dia. Então, a gente fecha aí 120 dias, por exemplo, com 6 milímetros, são 600, 700 milímetros de água no ciclo. Então, e como a gente semeia soja no mês de outubro, a gente consegue aí explorar o máximo potencial dela, salvo quando tem alguns veranicos, que aí a gente tem que tomar certos cuidados, aí no mês de janeiro, principalmente no enchimento de grão. Mas é uma cultura que, de certa forma, pega toda a parte do verão e aproveita muito bem essa precipitação e a insolação nela irradiada, tá? Então, mas como que é uma curva de aprendizado? Aqui, no próximo slide, a gente está falando que aqui eu tenho esse triângulo do aprendizado, que a gente só aprende quando a gente realmente começa a praticar. Então, eu sei que muitas vezes você que está nos assistindo aí, nunca plantou soja, está ouvindo falar do assunto, está curioso, começa a querer trabalhar com a cultura, produtor de cana começa com soja, é uma alternativa. Aqui a gente está vendo, vai começar a ver um vídeo agora, de um plantio de soja, plantio direto de soja na palha de cana. Vocês veem um trator que é comum ao setor canavieiro, um trator de 180 CVs, com uma semeadora, com plantio direto na palha. A gente consegue fazer esse plantio de cara e fazer essa reforma de cana. Com alguns cuidados aí,
Vocês podem ver que o solo está bem nivelado, a colhedora consegue colher. Esse canavial foi na região de Olímpia, fechou na casa de 80 sacos por hectare, muito bem. O produtor faz 2 ou 3 anos que trabalha com soja. No próximo slide, a gente está vendo aí quais as combinações de produção a gente pode fazer. Então, de cara, o produtor de cana tradicional, isso a gente, se a gente pegar a região de Piracicaba, as regiões aí que são canavieiros puro sangue, tinha uma realidade que a gente vinha com a cana, aqui na Coluna Verde, a gente estava com a cana sem se reformar. Chegou na época de reforma, a gente fazia um manejo, e já em outubro entrava com esse canavial reformado. Tá? Então, a gente fazia praticamente cana após cana, apenas com cana de ano. E esse sistema começou a cair em desuso, diminuiu muito o uso dele, principalmente por evoluções de pragas de solo. A gente precisa dar uma ciclagem maior de renovação aí, uma ciclagem maior de nutrientes. E aí veio uma próxima combinação que a gente vai ver, que é pensar em cana, plantar cana de ano e meio. Então, aí a gente passou a colher uma cana, eliminar o canavial em julho, agosto do ano, e somente fazer o plantio em fevereiro do próximo ano. E essa curva aí a gente faria o manejo. E esse manejo pode ser adubo verde, pode ser o preparo de solo. Então, o produtor passou a ser mais consciente. Eu conheço muitos produtores que fazem crotalária e tem um bom resultado. Mas eu não tenho um lucro por hectare dessa minha rotação de culturas. Tá? Aí a gente vai apresentar uma terceira hipótese que já está em uso em muitos produtores, que é a gente reformar a cana, reformar ela de julho a agosto, setembro, fazer o manejo dessa soqueira, vai eliminar, não vou dessecar, isso é de cada decisão. Entrar com uma soja assim que começar a época das águas, e de outubro a fevereiro, até começo de março, eu colho a minha soja e entro com o canavial de ano e meio reformado. Isso é o comum, é o que está entrando muita soja hoje nas áreas de cana-de-açúcar. Mas a gente pode ir para um quarto cenário, que, ao meu ver, é o mais tecnológico, é o mais técnico possível. O produtor que já planta soja tem condições de fazer isso, tá? Então, a gente faz a reforma de cana, faz o manejo, plantio direto, convencional, isso é tomada de decisão, caso a caso, semeia a soja, planta uma soja de ciclo um ciclo médio aí, um pouco mais precoce, para a gente colher em 110 dias. Após a soja, a gente entra com milho safrinha, tá? E esse milho, a gente vai colher ele lá para o meio de julho, isso pensando a longo prazo. Pode fazer um outro manejo, planta soja novamente e entra com canavial aí só daí 2 anos. A gente vai ter uma renda na soja, no milho safrinha e na soja novamente. Então, a gente está com o custo de produção de cana-de-açúcar aí. Queria agradecer ao João Rosa, o nosso botão, tem até a página dele, botão do Excel, o expert em custo de cana aí do PCF, por ter enviado os custos mais atualizados aí. A gente pode ver que o custo de produção, de formação do canavial, é muito caro. Então, fica na casa de R$ 7.900 por hectare para a gente implantar a cana. Tá? E uma manutenção de soqueira na casa de R$ 1.700. Isso, de R$ 1.900, desculpa. Isso, o produtor, ele fica muito oneroso com isso. E a gente tem que tomar muito cuidado, que as margens estão se achatando. E nesse conceito, a soja pode entrar muito bem como uma cultura de alternativa de renda. E não é só o André que está falando isso. Se a gente for ver, estou com uma notícia do Estadão, que saiu dia 18 de maio, tá? Que está aí nessa nossa lâmina. Os fatos, o fato real desse ano, 18 de maio, cana perde espaço para a lavoura de soja e milho. Então, com o cenário do coronavírus, petróleo, a gente teve uma demanda menor de biocombustíveis, o produtor que estava meio em dúvida com a usina que ele fornecia, passou a mudar um pouco o seu mix de produção, e com isso ele passou a ser mais produtor de grãos e diminuiu a sua área de cana.
Não sei se isso é o certo ou errado, a gente está mostrando alguns números, tá? Mas que pelo menos sirva de um questionamento para todos nós que atuamos com agricultura, será que não podemos fazer um pouco diferente? Tá? E aí, nesse sentido, eu comecei a esmiuçar alguns custos de produção. Peguei o custo que o PSEG nos mandou e fiz algumas simulações com produtividade e contrato, tá bom? Então, aí na próxima, uma tabela levando o custo e o resultado da cana a longo prazo para um cenário de um produtor que vende no Consecana. Então, a gente está com, embaixo a gente está com alguns parâmetros, tá? Fechei para 7 cortes, um TCH médio de 101 toneladas por hectare, 140 quilos de ATR, um ATR projetado para o final dessa safra de 0,68 e pagando R$30 de colheita. Tá? Então, são esses os nossos parâmetros, tá? Desde a primeira safra, colocando a primeira colheita em 2021 até 2027. Peguei os custos de implantação, mais os custos variáveis que se tem, de administração, tudo, a gente somou no ano zero, que é o plantio, e coloquei os tratos de soqueiro e mais os custos extras aí em cada corte, fiz o resultado, somei os resultados de receita e custos, tá? Deu R$17 mil de resultado final, dividindo pelos 8 anos do período da cultura, daria R$2.246 de lucro por hectare uma lavoura de cana para quem fecha no Consecana hoje nesse cenário, tá bom? E se a gente for isso, um produtor que produza 101 toneladas por hectare, tá bom? E se esse mesmo produtor produzindo essa produtividade mudar para um cenário de ATR fixo, tá? Que aí eu fiz nesse próximo slide uma transição. Então, assim, o produtor fazendo um ATR fixo, não pagando a colheita e recebendo um valor líquido de 105 quilos ao mesmo valor de ATR, ele passa a ter um resultado líquido de R$2.796. Ou seja, ele teve um acréscimo aí de quase R$500 por hectare, com apenas uma mudança contratual. Ou seja, a gente está muito justo na cana-de-açúcar com algumas mudanças. Então, assim, quer ganhar dinheiro com cana hoje? Colhe cana cedo, produza bem e fecha um contrato de ATR fixo. E isso daí já seleciona muitos produtores, porque muitas vezes a usina não tem condição de fazer esse contrato com todo mundo, tá bom? E aí, assim, o produtor que está marginal a essa situação, como que ele pode reagir, tá? Aí a gente tem, na próxima lâmina, um cenário de baixa produtividade, tá? Então, assim, baixa não. Se a gente pensar, eu acho que até uma produção mais realista, pensando em 7 cortes, com TCH de 85 toneladas. Isso para um cenário com secana. A gente está com uma média de 85 a 86 toneladas por hectare, tá? Eu travei os mesmos custos de produção. Claro que talvez o custo para o outro cenário seja um pouco maior, por causa que vai trabalhar com uma adubação mais forte e tal, mas está muito próximo, muito condizente com a realidade nesse sentido. Então, assim, o mesmo valor de colheita, R$30, pensando no TCH médio na casa de R$85, daria um resultado aí, os 8 anos do período, de R$1.349, tá? E se esse produtor conseguir uma melhoria no seu contrato, que seria a nossa próxima simulação aí, ele teria R$1.814 de lucratividade, apenas mudando com um ATR fixo e não pagando a colheita, já deixando a colheita extremamente direta ao ATR, tá bom? Beleza, são muitas informações, são muitas coisas, e vamos resumir isso no gráfico. Aí vocês podem ver que eu estou com os 2 gráficos comparativos, tá? Aí nessa próxima imagem aí, onde a gente tem 2 cenários, o produtor de menor produtividade, não diria tão baixa, e o produtor de alta produtividade aí na casa de 100 toneladas. Quando o produtor passa o produtor de 85 toneladas por hectare, passa só a mudança de contrato dele, ele começa a ter uma lucratividade aí de R$460 o hectare a mais. O produtor de alta produtividade,
ele tem um ganho de R$ 550, só nessa mudança. E qual que é o ganho para quem aumenta a produtividade? Então, assim, para o produtor que trabalha no ATR real do Consecana, ele passa a ganhar R$ 900 a mais quando ele aumenta a sua produtividade. E chega a quase R$ 1.000 o produtor que trabalha com ATR fixo, o cenário de ATR a 0,68, lembrando isso, tá bom? Então, beleza. Acabei de destrinchar qual que é a rentabilidade média do produtor de cana-de-açúcar, que pode variar aí hoje, nesses cenários aí, de R$ 1.300 até R$ 2.700 por hectare ano, pensando numa longevidade boa de longo prazo. Mas aí vem o questionamento, tá bom, André, você está falando de cana, tá um resultado até aqui significativo, e a lavoura de grãos? O que você me fala, o que a gente pode tirar disso? Então, eu fiz um comparativo aí, 2 quadros com soja e milho no custo de produção. Então, muda um pouquinho a metodologia, que essa é uma metodologia do agroanual, tá? O que eu fiz para essa metodologia? Eu considerei as operações, os insumos. Para os insumos, eu atualizei o valor do fertilizante. Então, assim, a gente pode trabalhar aí, eu peguei um adubo com dólar na casa de R$ 6, e não extrapolei tanto no valor da soja. Eu vi negociações no estado de São Paulo na casa de R$ 95 o saco de soja, e eu coloquei aí uma expectativa de R$ 83 na saca de soja. Pensando nesses parâmetros, numa produtividade relativamente bem mediana de soja, na casa de 60 sacas por hectare, que, assim, hoje temos tecnologia para tirar muito mais que isso, com custo aí de R$ 2.960 por hectare e uma receita de R$ 4.980. Então, um lucro estimado nos 4 meses da soja de R$ 2.018, tá? E eu posso fazer, depois dela, um milho safrinha, que eu teria aí um milho de 90 sacas por hectare, vendendo a R$ 40, que é um preço até que razoável, que está ocorrendo nesse momento em São Paulo. A gente teria um resultado aí de R$ 2.930 acumulado de soja e milho numa produção mediana. Mas aí, falou assim, tá bom, André, e se eu conseguir aumentar a produtividade de soja e milho, e chegar aí nos meus 80, 75 sacas de soja e pensar numa safrinha de 110. Pois bem, eu fiz essa simulação também. Então, aqui eu estou com uma simulação nesse nosso próximo quadro, 75 sacas de soja e 110 sacas de milho, pensando nos mesmos valores de custo de produção e de valor de negociação aí, de preço projetado. A gente, nessa situação, consegue R$ 3.200 na soja e R$ 1.700 no milho. Daria um combinado de quase R$ 5.000 por hectare. Então, é desafiador e muitas vezes isso explica alguns produtores deixando, em parte, a cana-de-açúcar e mudando um pouco a sua produção. E assim, eu aumentei a produtividade na soja, a gente praticamente agregou R$ 2.000 o hectare. Na cana, a gente aumentou a produtividade, agregou R$ 1.000, tá? Então, a soja ainda não está no teto produtivo, consegue fazer alguns voos mais longos aí nas culturas de grãos, tá bom? Eu fiz dois gráficos de pizza para pensar na comparação das culturas. Então, assim, se a gente pegar uma cana, para quem trata no Consecana, o custo anual de soqueira 52% vai para a colheita. Isso para quem paga a colheita à parte. Tá? E se a gente pensar nos custos, na distribuição dos custos de grãos, a gente tem 64% dos custos em insumos. E aí vai uma reflexão. Se a gente tem um custo de insumo muito mais abrangente, é onde a gente agrega tecnologia no sistema, tá? Então, a gente pode pensar que eu estou com evolução tecnológica de sementes e outros fatores que vão me ajudar aí nessa manutenção, tá bom? Aí, vamos pensar qual seria a estrutura com o produtor de grãos.
eu coloquei aí um slide de operações agrícolas, tá? Então, quais seriam a estrutura para um produtor para plantar na casa de 300 hectares? O trator de 140 CV, mais uma semeadura de 10 linhas, ele faz todo o plantio dessa área. E tendo mais um trator de apoio, ele pode trabalhar com isso. E esse trator de apoio, sendo um trator de 100 CVs, ele pode fazer as pulverizações e o outro trator levar água. Então, assim, 2 tratores conseguem fazer as operações de grãos em 300 hectares, tá? E aí está todo o gráfico operacional, depois vocês podem ver com calma, que eu fiz um esquema de pulverização, que dá para ver que grãos não é aquele bicho de 7 cabeças. Nós conseguimos fazer alguns ajustes, sim, só que sem muitos problemas, que são todas operações estritamente mecanizáveis, ok? E operações, de certa forma, de custo baixo, tá? E aí, na prática, como que a gente pode pensar aí e colocar? De novo, eu coloquei aí, pensando num fluxo de tempo no ano aí, tá? Vocês vão ver. Eu fiz uma reforma de cana, tá? Esses pontinhos vermelhos nesse gráfico são as épocas de colheita na cana, tá? E o verde é a colheita da minha soja. Então, colhi minha soja, estou pondo uma rentabilidade de 2.300 aqui, que a gente chegou até 3.000 nas simulações. Estou com 2 cenários. Vou começar um cenário de reforma tradicional de cana-de-açúcar com soja. Então, no mês de fevereiro, eu faço a minha colheita de soja, ponho R$ 2.300 no bolso por hectare, reformo a minha cana. Em julho de 2022, eu faço o primeiro corte da minha cana, e já amortizado com custo de soqueira, etc., eu tenho a minha rentabilidade aí de R$ 4.800 de cara na minha cana. E se eu jogar mais um ano de corte, pensando em julho de 2023, eu tenho mais R$ 2.840 de lucratividade na minha cana. Se eu somar esses 3 períodos, vai aparecer a soma aí para vocês, eu vou ter um valor de R$ 9.947 acumulado, pensando de lucratividade por hectare, nesses meus 30 meses aí de ciclo entre a colheita da soja e os 2 cortes da cana, tá bom? Mas vamos pensar em outro cenário. Aí eu estou jogando a mesma janela de ciclo, tá? E eu não estou fazendo só a soja. Depois da soja eu entro com o milho safrinha. Então a gente adequa um pouco o ciclo dessa soja, teria os mesmos R$ 2.300 de lucro em relação à outra soja direto na cana, e daria para pensar no milho aí de R$ 900 de hectare lucro, tá? No cenário de milho que a gente tem em São Paulo hoje. A gente chegou até 1.700 lá numa alta produtividade. Então, vamos ter mais pé no chão em R$ 900. Tem meu tempo de manejo em agosto, posso voltar com a minha soja em outubro, e essa soja, certamente, que eu já estou no sistema mais equilibrado, pós-milho, eu tenho chance de produzir mais do que ela direto em cima da cana. Então, eu estou colocando uma soja com pelo menos R$ 2.600 de lucratividade, podendo chegar a 3. Estou trabalhando bem pé no chão. E depois, em julho de 2023, a gente faz a colheita do primeiro corte da cana. Se eu pegar a somatória desses 30 meses também, vai aparecer aí no quadro para vocês, R$ 10.651 de lucro acumulado nesses 30 meses, adicionando safrinha e outra safra de soja no meu sistema, tá bom? E se a gente fazer o comparativo, estou com a soma aí de R$ 704 por hectare de lucro, que ajudaria muito, tá? Ou não, você vai falar assim, André, é muito barulho para pouca diferença. Será que compensa? Fala assim, ó, pelo menos a gente já está mostrando que tem outras opções que você não vai deixar de ganhar dinheiro. Tá? Pelo menos empatar ou tirar alguma receita a mais, a gente vai conseguir. Tá bom? E assim, vamos fazer o balanço geral de pós e contras, quais são os riscos que a gente pode tomar e os cuidados que a gente tem que ter. Eu fiz um quadro resumo para a gente pensar aí quais seriam, dentro das culturas de grãos e cana-de-açúcar, as alternativas e os meus riscos. Vamos pensar no primeiro, climático. Eu tenho risco climático
na soja é muito mais impactante, concordo, já vi lavouras serem perdidas 100%, só que a partir do momento que a gente faz um perfil de solo mais profundo, a gente faz uma correção, a planta consegue se modelar melhor o meu sistema. Então, a gente tem um certo nível de segurança. E o seguro rural é uma alternativa que pode ser feita, tá? Para a cana tem um risco climático menor e muitas vezes é de produtividade apenas. Então, eu posso perder tudo em grãos. Para a cana, eu posso perder 20%, 30%, de acordo com o meu risco. Vai dar uma geada, perco 30%, tá? Vamos para o segundo problema, incêndio. Incêndio, apenas milho, assim, tem o risco de pegar fogo, se a gente for pensar de uma maneira geral. Agora, a cana tem um risco ambiental muito alto, principalmente quem está na beira de estrada, na época da seca aí, pode ter um problema mais agravado, tá? Em termos de comercialização, com soja, aqui é no sentido de quem compra, tá? Então, é uma commodity pura, eu posso, se eu tiver condições, levar ela direto para o porto, colocar no armazém, a cooperativa compra, eu posso fazer essa negociação de diversas maneiras. Já a cana-de-açúcar, eu estou muito amarrado com a usina que está próximo de mim. Então, de certa maneira, eu estou dependente. Se essa usina não fazer uma comercialização bem feita, ou se ela entrar em recuperação judicial, acho que são mais de 80 usinas hoje no estado de São Paulo em recuperação judicial, todo colheu a cana, a gente fica com aquela dor de cabeça. Vai receber ou não? Para grãos, isso é bem menor. Tá? Risco de preço existe. Então, a gente está trabalhando com produtos que o agricultor é tomador de preço, tanto em cana-de-açúcar quanto em soja. Porém, a gente tem uma vantagem, tá? Temos a ferramenta do barter na cooperativa e a gente pode travar o nosso custo dos insumos em soja. Então, quando o dólar está alto, a soja está alta, de certa forma. E o adubo também está alto. Então, eu tenho uma paridade muito equivalente de valor do grão e do valor da minha tonelada de adubo. E essa trava eu posso fazer. Para cana-de-açúcar, a gente não tem essa trava. Tá? Para cana-de-açúcar, a gente é tomador da curva de ATR e totalmente dependente do preço de petróleo. Então, são dois indexadores aí que o produtor pode se travar seus custos de produção e ficar mais seguro em termos de preço. Tá? E pensando no cenário a longo prazo, o consumo futuro, o grão tende a crescer. Se cada indiano começar a comer um frango por ano, a gente tem que produzir uns 10 sacos de soja a mais aí por hectare. O Brasil tomar conta. Lembrando que a gente tem mais de 35 milhões de hectares de soja hoje no Brasil. E se 5 milhões de hectares de cana virar soja, vai impactar no preço, mas é pouco. Tá? E por outro lado, o carro elétrico é uma realidade. Muitos estão parando de tomar açúcar. Você pega até a Coca-Cola, pensa em aumentou a Coca Zero aí, que está mais próxima da outra. Então, será que no cenário a longo prazo a gente vai ter um mercado tão promissor de açúcar assim? Então, são questionamentos, eu não tenho essa resposta, tá? Mas o cenário atual faz a gente pensar e perceber qual que vai ser pelo menos gerar um ponto de interrogação em nossa cabeça, né? Então, aí vai o questionamento, tá? Aí embaixo eu coloquei uma interrogação. Qual a melhor opção? Não ter os dois pés no mesmo barco. Seria acho que o mais plausível. E, assim, o produtor rural paulista, o produtor rural mineiro aí, que está muito alavancado na cana-de-açúcar, ele pode pensar que ele não é só produtor de cana, ele é agricultor. E a gente tem que pensar e dar o máximo de extrair o maior lucro por hectare. Tá ok? Beleza? Aqui está o nosso um quadro resumo da cooperativa. A ferramenta nós temos para extrair os melhores resultados de maneira sustentável. Então, assim, o barter está aí para ajudar em tudo isso. A colheita, essa é uma área de meiose de primeiro ano que a gente fez esse ano. O produtor ficou muito contente. Separou até uma área da propriedade para fazer uma área de safra e safrinha, tá? Então, até ele não entrou com milho, entrou com sorgo. O sorgo está tendo bons resultados, boa formação de cacho, para a gente montar um perfil de solo para voltar com soja no que vem, e depois ele decide se vai ser cana ou não.
Aqui uma outra área de meiose, fechou com mais de 80 sacas por hectare no município de Pitangueiras, uma cultivar lançamento, a gente teve bons resultados, tá? O nosso pivô na Fundação Copercitrus Credicitrus, que com tecnologia a gente fez um desligamento linha a linha de seção, onde tivemos esse desenho aí do logo da cooperativa, que eu uso de padrão para encerramento da maioria das minhas apresentações, que é aceitável e garante muito o incremento de produção, a tecnologia nos grãos aí, tá certo? Esse é o recado que a gente tem que deixar, não temos resposta pronta, então, assim, aquele questionamento, soja complementar ou substituir a cana, eu acredito que os dois. Vai depender da negociação que o produtor tem e vai depender do know-how que ele tem de produzir grãos. E, nesse sentido, a Copercitrus está do lado dele. Eu agradeço a todos pela compreensão aí e a Copercitrus agradece. Certo? Muito obrigado a todos. Tenha uma ótima feira.